Bem, irmãos, a última palestra desse acampamento, nós vamos concluir, na verdade, esse assunto das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos refletido já durante alguns dias, e na verdade, especificamente nessa carta e sobre o assunto geral, desde o domingo à noite, não é? Quando eu preguei sobre essa carta, quando eu preguei sobre santificando a vida em um mundo depravado, e em seguida nós aprendemos sobre Cristo ser o único modelo, não é? O único modelo a ser seguido é Jesus Cristo. Aprendemos bastante, e aqueles que não puderam participar desses outros dias, esses vídeos, na verdade, das palestras estarão disponíveis também no canal da igreja, e eu recomendo que aproveitem, que assistam, porque vale muito a pena para você acompanhar todo o raciocínio, desde o início das palestras até aqui, para que você possa aprender realmente o objetivo do acampamento, o tema do acampamento em si. O texto principal da nossa exposição ou palestra aqui é o texto de Romanos 8 e 29. É o texto proposto como tema do acampamento, não é? Moldados à imagem de Cristo. E nós começamos desde o reconhecimento de que Cristo é o único modelo a ser seguido, não é? Não porque nós deliberadamente o escolhemos, mas porque Deus enviou o seu Filho para que ele, nesse sentido, fosse o nosso modelo perfeito, o nosso modelo santo, completamente diferente do mundo, completamente outro nesse sentido, que não é entregue às nossas fraquezas, não é entregue àquilo que nós vemos de mal no mundo, não é entregue à corrupção. Ele é o verdadeiro modelo. Ontem nós aprendemos que os modelos que o mundo produz, não é, são modelos que são falhos, modelos que não expressam santidade e que tampouco eles te ajudam a se aproximar de Deus. Na verdade, o único que faz isso é Jesus Cristo, como nós aprendemos, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 6, quando ele mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, nenhum modelo que o mundo prepara, nenhum exemplo ou ídolo criado no mundo podem jamais conduzir ninguém a Cristo, ou conduzir ninguém a Deus. Somente Cristo pode fazer. Hoje, o sermão, ou a palestra, para concluir, não é, esse conjunto de mensagens do acampamento, tem justamente esse tema: eleitos em Cristo para sermos como Cristo. Então, observem o objetivo desse tema: eleitos em Cristo para sermos como Cristo. Eu vou, é claro, falar um pouquinho da doutrina da eleição, não é? Espero que seja um bom resumo para que aqueles que ainda não conhecem muito bem a doutrina possam entender do que nós estamos falando quando falamos em eleição, quando afirmamos a eleição. A primeira parte da palestra é justamente reforçando aquilo que aprendemos nesses dias. A primeira parte é: para um cristão não existe outra alternativa senão seguir a Cristo. Nós aprendemos, na verdade, irmãos, na palestra de ontem e nas anteriores, mais como um incentivo, um empurrão, para que nós venhamos olhar para Cristo, olhar sempre para Ele e reconhecer que Ele é o nosso modelo a ser seguido. Mas aqui nessa primeira parte da palestra eu não quero apenas dizer que Cristo é o único modelo, não é? Eu não quero apenas dizer isso. Eu quero dizer que não há outro, não é? Ou seja, que não existe mais nenhum outro modelo, não existem outras opções, não existem vários caminhos que te conduzam à verdade, que te conduzam a Deus. Então a realidade da existência, da vida, é que não há opções, não é? A única luz nesse mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele, nesse sentido, é que ilumina a todos os homens. Ele é que ilumina esse mundo. Portanto, então, temos que compreender que o reconhecimento de que Cristo, Ele é o único modelo a ser seguido, nos mostra também que, na verdade, não existem outros, porque ninguém pode ser comparado a Ele. É por isso que no texto de ontem, que nós lemos, principalmente o texto de 1 Coríntios 11 e 1, nós lemos que sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, onde Paulo, na verdade, ele volta a atenção para Cristo, para Cristo como sendo o modelo, como sendo Deus nesse sentido conosco, alguém que nós devemos seguir, alguém que nós devemos nos espelhar. Essas são palavras que Paulo diz à igreja. Então, essas palavras de santidade, essas palavras de compromisso, essas palavras que nos levam a olhar para Cristo como nosso modelo, são palavras direcionadas especificamente à igreja. Cristo foi levantado e todos podem olhar para Ele, mas são palavras especificamente para a igreja, especialmente para a igreja dele. Ele quer que o povo de Deus possa olhar para Jesus Cristo e entendê-lo de fato como o único caminho,
como a única verdade e a vida necessária para nós. É assim que devemos enxergar o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que, ao final de tudo isso, de todas as palestras, possamos pelo menos vencer as limitações de entender Jesus Cristo apenas como uma mera figura histórica, de fazer aquilo que, infelizmente, o mundo tem feito, que as pessoas têm feito, que é desmerecendo quem Jesus Cristo é. Portanto, então, devemos observar essa maravilhosa graça que nos é revelada nele. Cristo, ele é o modelo. Devemos, então, segui-lo de maneira muito clara. E é interessante isso para nós, porque Paulo fala, imitem a Cristo, não é? Imitem-me naquilo que eu tenho imitado a Cristo. Qual é a minha atitude? Imitar ao Senhor Jesus. Então imitem essa minha atitude, imitem ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo imitem a mim, porque se Paulo estivesse preocupado em que ele fosse o modelo, a pessoa dele, a ser imitado nesse sentido, sem levar em consideração Jesus Cristo, o que nós teríamos hoje não seria cristianismo, não é? Na verdade, o que nós teríamos era uma espécie de paulinianismo, não é? Seriam pessoas paulinas. Não seríamos cristãos, seríamos paulinos. Quando falamos de cristianismo ou de cristão, estamos falando de pessoas que seguem a Cristo, que imitam a Cristo. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo, não reflete aquilo que o nome cristão significa. Então, se Paulo tivesse voltado a atenção para ele, seríamos paulinos e não cristãos. É por isso que ele está dizendo, olha, não olhem para mim, certo? O que você deve imitar de mim é a minha atitude de imitar a Cristo. E não olhar para mim como sendo o modelo em si, mas Cristo como sendo o modelo a ser seguido. Da mesma maneira, se vocês seguissem as minhas ideias, especificamente as minhas ideias, vocês não seriam cristãos, não é? Vocês seriam uma espécie de ademinianos. Percebe? Filosofias são montadas assim e seguidores são conquistados assim. Pessoas acabam seguindo pessoas. E então as pessoas, as multidões que seguem determinado indivíduo que criou uma ideologia, uma filosofia específica, são denominadas por esse nome. Pelo nome desse criador dessa ideologia, dessa filosofia. Se as pessoas me seguem, elas não são cristãs. Isso não tem sentido. Não é? Se as pessoas seguem qualquer líder, não é, levantado pelo mundo, elas são seguidoras desses líderes, e não de Cristo, mesmo que elas se digam cristãs. Então, observando, por exemplo, o contexto político, nós tocamos em algum assunto, eu até citei alguma coisa de Karl Marx, não explorei nada disso, não é o objetivo da palestra, na verdade, mas observando os grupos políticos que nós temos hoje, nós percebemos que as pessoas seguem à risca, seguem cegamente, não é, tais líderes. Então é muito fácil. Quando você olha para alguém que de repente apoia o nazismo, ou quando você olha as figuras nazistas históricas, você pode perceber de maneira muito clara. Não há quem se confunda, todos sabem o que é nazismo, não é? E se alguém resolve se caracterizar daquela forma, você vai perceber de cara, não é? Por quê? Porque eles pareciam com Hitler. Eles realmente seguiam ele cegamente. Essa era a realidade. Se você olha, por exemplo, para alguém comunista, socialista, não é? Você claramente vai perceber o que essa pessoa é. Os únicos que não percebem são eles. Mas se você estiver de fora disso, você vai perceber nitidamente a que grupo eles pertencem. Por quê? Porque eles têm características específicas e, no nosso contexto aqui específico, eles têm um vocabulário bem próprio, não é? Bem peculiar. Um vocabulário que define o que eles pensam o tempo todo. E eles definem isso e nós podemos observar pelas seguintes palavras que eles dizem o tempo todo, que vai ajudar você a identificar quem são essas pessoas, esses socialistas. Eles sempre dizem o tempo todo, essas são as palavras do seu vocabulário, não é? Homofóbicos, xenofóbicos, misóginos, racistas, sexistas, nazistas, disseminadores de ódio, não é? E eles falam isso gritando e batendo nas pessoas. E os outros é que são disseminadores de ódio, não é? Eles ainda têm algumas frases que demonstram como é peculiar esse pensamento esquerdista. Eles vão dizer que Dilma é uma mulher honrada, uma mulher inteligente. Essas pessoas, elas dizem isso. Elas gritam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Quando você observa pessoas falando essas coisas, isso já é característico de pessoas socialistas, não é? Você percebe de maneira muito clara. E sabe o que é o engraçado de tudo isso?
Há pessoas que se dizem cristãs. Eu sou cristão. E eu estou no meio dessas coisas. Eu digo que sou um cristão e eu estou defendendo pautas, não é? Esquerdistas. Que são anti-família, que são anti-bíblia. Essas pessoas, eu sou cristão, eu frequento a igreja, eu ajudo com ofertas, eu ajudo os necessitados, eu faço tudo o que me pedem ali, eu leio a Bíblia direitinho, mas eu prefiro votar em pessoas assim, eu entendo que eles são justos, que eles são certos, eu entendo que ele é inocente, etc, etc, etc. E esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, só, na verdade, demonstra um paradoxo aqui. E nós temos que pensar claramente sobre isso. Alguém que segue à risca pessoas dessa forma, que dão a vida por pessoas assim, que se esforçam e fazem guerra por pessoas assim, mesmo que se digam cristãs, são cristãs de fato? Qual o sentido de afirmar que alguém é cristão desse jeito? Se o natural é perceber que você segue esses esquerdistas, esses líderes levantados pelo povo, pessoas dessa forma. Não é? Na verdade, essas pessoas são seguidores desses líderes e não de Cristo. O nome cristão se trata disso. É exatamente disso que se trata o nome cristão. E se nós formos fazer uma análise clara, sincera, objetiva em todo o contexto mundial, mas aqui em nosso país, você vai perceber que os dados do IBGE, por exemplo, são dados falsos. São dados sem valor nenhum, porque não mostram a realidade, porque culturalmente falando, não é? As pessoas são analisadas como cristãs, mas a realidade dos fatos não é essa. A nossa nação não é uma nação de maioria cristã. É uma nação de cultura cristã. E uma cultura cristã bastante dissolvida. Mas dizer que é uma nação de maioria cristã é um engano terrível. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas tem os seus próprios modelos, seguem os seus próprios ídolos. E não a Cristo. Porque não andam como ele andou, porque não procuram fazer o que ele faz. Sem querer ofender, por favor, a religião de ninguém. Não é esse o objetivo. Mas vê se você acha coerência nisso. Respeitando. Se você é, por exemplo, um católico romano, não estou atacando a sua religião, estou dizendo, tenta achar coerência nisso. Se você fala que é um católico romano, você diz que é um cristão, certo? Mas qual o sentido de você dizer que é um cristão genuíno, se a palavra de um homem que você levantou está acima da palavra de Cristo? Se você pode abrir a sua Bíblia e dizer, olha, a Escritura ensina isso, mas a tradição que nós temos, ou o líder que nós temos, diz que é ao contrário. Logo, obedeceremos ao nosso líder. Isso é ser um cristão? Eu estou seguindo quem? Cristo ou essas pessoas? Você vai dizer que você é um cristão genuíno, sincero, e aí você pergunta, você faz parte de algum grupo? Sim, eu sou da Legião de Maria. Irmão, com todo respeito, mas isso é muito paradoxal. Isso é muito estranho. Se Cristo é o modelo, se você se chama de cristão, é porque, obviamente, você deveria segui-lo. E quando eu falo segui-lo, é imitar a Jesus Cristo. É andar pelos passos dele, é seguir os passos dele. É procurar analisar a vida como ele viveu. É a partir da ótica dele. É você tirar os seus óculos, os óculos que você recebeu de seus pais, os óculos que você percebe que ao comparar com os óculos de Cristo não combinam, você jogar os seus óculos fora e você colocar os dele. Para que você possa enxergar a vida e absolutamente tudo a partir de como ele vê. E então, a sua mente é uma mente cristã, e então as suas atitudes serão guiadas por isso. Você seguirá a Cristo. Veja como isso é importante. Como as pessoas às vezes acabam confundindo as coisas, e isso vale para nós também, irmãos. Por isso que eu disse no começo, se vocês seguem as minhas ideias, a ideia do pastor Ademir, vocês não estão sendo cristãos de verdade. Se vocês não seguem o que a Escritura diz, eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Se você é um tipo de cristão que faz parte da comunidade, que participa dos acampamentos, que você apenas ouve o que eu estou dizendo aqui, mas não há um interesse pessoal seu de abrir a Escritura, de ler a Bíblia, de comparar, e de às vezes quando você tiver alguma dúvida ou você não concordar com alguma coisa porque você não entendeu, você vir até o pastor e dizer, pastor, não entendi isso. Pastor, não concordei com isso, com o que o senhor falou. Eu não acho que o que o senhor falou combina com a Escritura. Há essa liberdade, mas quando não existe essa liberdade, pode ser um sinal muito ruim.
um sinal de que você está me seguindo e não seguindo a Jesus Cristo. Então a gente tem que avaliar realmente a nossa vida a partir disso aí. Enquanto as pessoas acabam colocando homens como mediadores, a palavra do Senhor nos dá apenas um mediador, como 1 Timóteo 2:5 nos ensina. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o único que a Escritura nos revela. Não é? É o único dado por Deus, o único mediador. Por isso, uma pessoa pode se dizer cristã e ainda assim viver um tipo de contexto terrível. É por isso que o nosso país, embora pelos dados oficiais de qualquer instituição que faça pesquisa, a impressão que se tem é que o número de cristãos aqui é gigantesco, mas quando você observa a situação do nosso país, parece que quanto mais cristãos temos aqui, parece que o país fica pior, não é? Pessoas que não têm juízo, não têm consciência das coisas, que não seguem à risca aquilo que dizem crer. E isso realmente é algo completamente estranho, que não combina com o Evangelho. Talvez você pense assim, será que é assim mesmo? É só você observar. Pode fazer uma pesquisa na sua cidade, aqui é a nossa cidadezinha, pequenininha, tem poucas comunidades. Faça uma pesquisa na internet. Por onde você passar, se você viajar para alguma cidade, visite comunidades cristãs e observe como que eles vivem ali. O que eles pregam, como que eles cultuam a Deus. Tudo aquilo ali vai revelar exatamente quem eles são. Como eles se comportam, qual é o tratamento que eles têm uns para com os outros. Tudo isso vai contar para demonstrar o que eles são de fato. Se eles seguem a Cristo ou não. E quando você vai a certas instituições, vocês vão perceber o seguinte, não é? Que as pessoas estão ali à procura de status, de poder, não é? De riqueza, participando de campanhas, sabe, almejando ser poderoso como os líderes que são vistos como os poderosos também. E você pergunta, isso é cristianismo? Basta você fazer uma pergunta, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era assim? Ele tinha esses anseios mundanos? Sua preocupação era em aparecer? Jesus Cristo era assim? Quando nós observamos o Evangelho, nós percebemos que ele não era assim. Não é? E no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 20, nós vemos justamente isso aqui. Ele dizendo isso às multidões. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é Cristo falando. E os líderes ainda dizem, olha, você que é um cristão, você é filho do dono do ouro e da prata, você é filho do Deus Todo-Poderoso, logo você não pode ser uma pessoa miserável assim, pobre. Você tem que ter as coisas, meu amigo. Corra atrás, jejue, dê dinheiro para a igreja, faça o que estão mandando para você fazer ali. Não é? Joga seu dinheiro na fogueira santa, faz o que estão pedindo, não é? Para que você prospere, para que você alcance. Aí você mais uma vez pergunta, mas Cristo ensinou isso? Ora, se isso aqui é uma instituição cristã, logo vocês ensinam o que Cristo ensinou. Cristo ensinou o que vocês estão ensinando? O Evangelho fala completamente diferente. Jesus diz bem assim, ensinando. Em Mateus capítulo 6 ele fala bem assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí, não é o golpe final aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 ao 21. Então, se você perguntar para a Escritura, não é? Qual é o perfil de Cristo? Como o Senhor Jesus Cristo é? Qual é a sua ética? Qual é a sua moral? Quais são os seus princípios? Qual é o propósito dele? Você vai perceber que a maioria daquilo que se diz, que se fala como cristianismo, não é. Não combina com Jesus Cristo. Não tem sentido alguém dizer que é um budista e não seguir à risca o que Buda escreveu ou o modo de vida que ele teve. Não tem sentido isso. Ninguém vai olhar para você de paletó e de gravata ou de boné à barreta usando o skate e dizer que você é um budista. Ninguém vai dizer isso aí. Ninguém é doido. Todo mundo percebe, há características claras que demonstram que você segue alguém, que você segue uma religião. Com o cristianismo não é diferente, você não está seguindo o próprio cristianismo. O cristianismo é, por definição, seguir a Cristo. Não é? É a religião montada a partir de Cristo, essa é a realidade. É a religião que Deus revelou, nós não inventamos. Cristo disse, vivam assim. E isso é o cristianismo. Então realmente é muito importante refletir sobre isso. E aqui vale algumas questões para a nossa reflexão, ainda nessa primeira parte.
pensando sobre quem Cristo é, como ele viveu, não é? E sobre aquilo que as pessoas dizem sobre ele, ou sobre os modelos que elas seguem no mundo, responda isso à sua própria consciência. Por favor, não queira responder nada para mim. Responda à sua própria consciência. O Senhor Jesus Cristo. Se você é um cristão, eu sou um cristão. Para quem perguntar, eu digo, eu sou um cristão. E se você é um cristão, você segue a Cristo. E seguir a Cristo é como Paulo falou. Imitem a Cristo. Procurem observar o exemplo dele, vivam como ele. Senão não é cristianismo. Então, respondam a vocês mesmos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria um folião no carnaval? Eu sei que isso às vezes é chato. Dá uma dorzinha de cotovelo. Mas nós temos que ser sinceros com relação a isso. Porque as pessoas fazem loucura, eu sou cristão. Eu sou cristão. Então pergunte a esse cristão, que está lá. Não estou condenando festa. Festa não é pecado, não é? Não tem nada a ver com isso. Mas o ambiente em si ali não é uma coisa saudável. Ali as pessoas, elas estão ali para se soltarem. Os homens humilham a sua própria figura, sabe? Acabam com a masculinidade ali. Não é? Alguns acabam se revelando ali. É um lugar de promiscuidade muitas vezes. As pessoas adulteram, as pessoas se traem ali, é terrível. Elas muitas vezes bebem sem controle, caem no chão e fazem loucuras e perdem o controle mesmo. Aquilo não expressa nenhum tipo de diversão saudável. E para provar isso, você que se diz cristão, responda à sua própria consciência. O Senhor Jesus Cristo seria um folião no carnaval? Ele estaria ali, ouvindo músicas nojentas e imorais e pornográficas? Ele faria isso? Porque se você não pode afirmar que ele faria, não diga que você é um cristão, porque você faz. Não tem a ver comigo ou com o que eu penso. Tem a ver com o perfil de Cristo. Como ele é, quem ele é, como ele viveu. Aí você pode perguntar mais uma vez a você mesmo, aos cristãos que você conhece, Jesus Cristo apoiaria tipos de relacionamentos lascivos? Jesus Cristo, para traduzir para a nossa linguagem comum de hoje, você acha que é apoiado por Cristo, não é? O tipo de relacionamento que as pessoas buscam hoje, relacionamento sem compromisso, o tal do ficar, aproveitar o que a pessoa tem de bom e então descartá-la, e depois ficar de novo e com outra e descartá-la, e viver como se o mundo fosse um grande prostíbulo, onde você pode usar as pessoas como mercadoria. Cristo apoiaria isso? Isso é claro, irmãos. É o óbvio. Ele jamais apoiaria isso. Basta observar o que ele diz, os seus mandamentos, que já quebram isso de cara. De cara. Boa parte dos jovens que se dizem cristãos estão afundados em pornografia. Pergunte para o jovem promíscuo, devasso, depravado. Cristo, o seu Senhor Jesus Cristo, porque você diz que é um cristão, então você o segue. Ele apoiaria a sua pornografia? Ele está te apoiando quando você está em frente ao computador ou qualquer outra coisa. Vocês não são bebezinhos, não é? Embora tenha crianças aqui, mas elas vão, se elas tiverem dúvidas, perguntem. Se masturbando? Você tem que se questionar com relação a isso. O mundo deve se questionar, você deve ser um questionamento vivo para o mundo. Vocês estão dizendo que são cristãos. Então, o que é que na vida de vocês reflete quem Cristo é? Porque se não reflete nada, não digam que são cristãos, porque vocês não são. Não são. Simplesmente não são. Não é? Hoje, o tipo de filosofia que o mundo gosta é o tipo de filosofia que é eclética. Uma filosofia ecumênica, onde as pessoas elas dizem, nós temos que respeitar a todos e todas as religiões. Concordo? Temos que respeitar. Não é? Nós não temos o direito de impedir ninguém nesse sentido. Mas respeitar significa legitimar práticas que são contra a palavra de Deus. Eu devo apoiar, eu devo ir até lá e participar, eu devo me misturar, eu devo fazer cultos juntos ali, misturados. O mundo quer isso. Cristo apoiaria isso? Ele apoiaria que o povo dele se misturasse com idolatria? Ele apoiaria que a igreja amada dele, por quem ele deu a vida, se misturasse com paganismo? A resposta para nós é muito óbvia. É claro que não.
Cristo, em seus mandamentos, já deixou muito claro como a igreja deve viver. A igreja deve imitar a Cristo. Isso realmente é algo que nos leva a ter um pensamento que não está preso à cultura. Nós não podemos ser escravos da cultura. Nós não podemos usar a cultura como desculpa para tudo. Ah, não, pastor, é porque a nossa cultura é assim. Peraí, se a cultura que nós temos é um tipo de cultura que fere a lei de Deus, ainda que não a dos homens, então nós temos que rever os nossos conceitos culturais. Nós não temos que destruir a nossa cultura de forma nenhuma. Mas aquilo que é mal, segundo o que Deus revela, eu preciso expurgar essa cultura. Eu não posso aceitar isso. Então, embora nós sejamos nordestinos, nem tudo que é produzido aqui, culturalmente falando, nós aceitamos. Nós julgamos tudo. Nós observamos, analisamos. Isso está de acordo com o Evangelho? Isso glorifica a Deus? Ou isso traz vergonha para o Evangelho? Ou isso mancha a noiva de Cristo, a sua igreja? Nós temos que avaliar, sim. Se nós somos cristãos, seguimos a Cristo exatamente dessa vida. Dessa forma, aliás. É assim que o Evangelho nos ensina. Então o mundo pode dizer para você que você tem... Não se preocupe, jovem cristão, você tem muitos outros caminhos. A igreja em si, ela quer te alienar a um caminho só. Você tem vários caminhos para seguir. Você pode tentar a sorte, irmão. Você é livre, ok? Faça o que você quiser nesse sentido. Eu não sou responsável exatamente por tudo que você faz ou pensa. Não sou. Você pode escolher isso aí. Você pode ouvir o mundo, ou você pode ouvir a Cristo. Quem ouve a Cristo é porque é dele, é porque o segue. Quem não ouve, quem ouve o mundo, quem diz que não, tá certo, vários caminhos, eu não preciso ir por aqui, está muito enganado. Cristo disse que, na verdade, o único caminho é ele. João 14,6, eu sou o caminho. Ele não está dizendo que ele é um caminho, como se houvessem várias alternativas no mundo. Ele está dizendo que ele é o caminho, ou seja, o único caminho. Não existe outro caminho a não ser ele. Ele não fala apenas que ele é o caminho, se o mundo gosta de relativizar tudo e existem várias verdades, cada um tem a sua própria verdade pessoal. Cristo está dizendo, olha, eu não sou uma verdade como qualquer uma que o mundo inventa. Eu sou a verdade. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade. E o mundo diz, olha, a sua vida deve ser assim, busque celebrar a vida de tal forma. Cristo está dizendo, eu sou a única vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fecha com chave de ouro dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é muito claro, não é? Pela Escritura, o caminho que devemos andar. A coisa linda em tudo isso, ou entendendo, é claro que isso é uma coisa um pouco delicada para algumas pessoas, mas entendendo esse contexto, essa realidade, lembremos do exemplo dos irmãos de Tessalônica, que há 2000 anos atrás viveram uma cultura devassa, uma cultura depravada, uma cultura onde não havia apoio, não havia facilidade, onde havia, na verdade, perseguições sociais contra a igreja, onde as pessoas estavam odiando aquela comunidade porque aquela comunidade passou a imitar Jesus Cristo. E reconhecida pelos apóstolos como uma comunidade, uma igreja que imitava o Senhor. Ou seja, era uma igreja fiel. E reconhecido assim, eles obedeceram esse princípio que Paulo ensinou de maneira muito clara, sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E é por isso que eles andavam dessa forma. E é por isso que lemos no versículo 6, como já lemos muitas vezes do capítulo 1 da primeira carta, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Apesar da tribulação, havia alegria na igreja, eles imitavam a Cristo. Cristo padeceu, Cristo foi humilhado, aquela igreja padecia perseguição por causa do Senhor Jesus Cristo. E com alegria. Eles não eram murmuradores, mas eles amavam ao Senhor. O tema de nossa palestra aqui é eleitos em Cristo para sermos como Cristo. A primeira parte ficou fixado então que não há outro caminho, não há outro modelo, não há mais outro que possa ser seguido, porque ele é o único, absolutamente o único. Essa é a grande realidade. Porque Deus revelou uma religião, desde o Éden, quando Adão caiu. Ele sustentou essa mesma religião durante toda a história, e isso chegou até aqui. E você tem a responsabilidade, se você diz que é um cristão,
de conferir isso na Escritura. Essa é a sua responsabilidade. A segunda parte da palestra, vamos aprender que ser como Cristo é o propósito da nossa eleição. E aqui, para explicar alguma coisa, aqueles que ainda não entendem o que é a doutrina da eleição, quando nós pensamos em eleição, isso é uma doutrina historicamente reformada, não é? Que foi defendida, não é? E até bem elaborada também, melhorada, vamos dizer assim, não original da reforma, mas melhorada na reforma protestante. É a doutrina que fala sobre a nossa salvação. Como nós somos salvos? Como, na verdade, uma pessoa é salva? Uma pessoa é salva porque ela é boa, porque Deus olha nela qualidades boas, virtudes, porque Deus vê que essa pessoa é justa, não é? Se você for procurar resposta para isso, a Bíblia vai te dar uma resposta muito clara. Deus olha para o mundo e diz, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se fizeram inúteis. É isso que Deus fala sobre a humanidade. Então ninguém pode se salvar, ninguém pode ser bom o suficiente para ser salvo, e todos são pecadores e devedores diante de Deus. Então como é que a salvação se dá? O que nós fazemos hoje aqui? Qual é a razão de nossa reunião como igreja? Por que nós seguimos isso, o Evangelho? Isso é porque nós somos pessoas desenroladas, inteligentes? É porque nós somos tão capazes intelectualmente que olhamos para a Escritura e com a grande capacidade de interpretar textos antigos chegamos à conclusão de que é melhor seguir a Jesus Cristo, cara, porque isso é lógico. Não tem nada a ver com isso, não. Se estamos aqui, se você pode confessar que Cristo é o seu Senhor de verdade e você o segue, se você tem convicção que é da igreja dele, a razão final disso é porque Deus, na eternidade, é isso que a Escritura nos ensina, ok? Deus, na eternidade, ele olhou para esse mundo caído e ele escolheu pessoas em Cristo. É por isso que, ou seja, ele escolheu pessoas em Cristo e escolheu pessoas incondicionalmente. Ele viu que todos eram iguais e que todos no estado que estavam deveriam todos ir para o inferno, ser condenados. Então não havia ninguém ali, nenhum justo, não é? Nem Maria, como algumas pessoas vão pensar. Ele está dizendo que não há um justo. Ele não está dizendo, olha, ninguém presta, mas Maria presta. Não. Todos são pecadores. Absolutamente todos, não há exceção. O único homem que nasceu sem pecado nesse mundo foi Jesus Cristo. Adão não nasceu, foi criado e pecou. Cristo nasceu sem pecado. Ele é o único. Todos os demais têm essa mesma resposta da Bíblia. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se fizeram inúteis. E Deus, olhando então o mundo dessa forma, de maneira incondicional, Efésios capítulo 1 nos ensina de maneira muito clara, Ele, tendo como plataforma o Senhor Jesus Cristo, ou seja, nos elegeu nele, em Jesus Cristo, é que Ele escolhe pessoas para a salvação. Essa é a causa da salvação de alguém. É a razão que a Bíblia dá do porquê quando você prega o Evangelho para as pessoas, um ouve e ele agarra aquilo com todas as suas forças. Ele agarra com todo o seu coração essa fé, ele diz, eu creio nisso, eu quero viver e morrer por isso. Mas também é a mesma razão do porquê algumas pessoas olham e dizem, isso não é para mim. Eu não quero isso para minha vida. Eu não acredito nisso. Essa é a explicação que a Bíblia dá, não é a explicação que eu dou. A Escritura dá essa explicação. Não é? Então, basicamente, para entender isso aí, Deus elegeu e predestinou, Ele determinou que essas pessoas fossem salvas em Jesus Cristo. E Ele cuida para que isso aconteça. Quando alguém crê, é pela ação dele e não pela ação do homem. Então, o texto da Palavra de Deus nos ensina de maneira muito clara que nós somos eleitos em Cristo. O texto é o texto de Efésios, eu vou apenas ler para os irmãos, que diz bem assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vê que o foco é sempre nele, não é? Nos abençoou em Cristo e assim por diante. Como também, olha o que Paulo diz, nos elegeu nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que o mundo nem existia ainda, o mundo não existia ainda. E ele já havia nos escolhido nele, não é? E aqui mostra o propósito. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, verso 3 a 5. É o que a Bíblia diz. Foi o que Deus fez. Essa é a razão, é a causa, não há outra. Você nunca vai poder achar em você mesmo a razão para a sua própria salvação. A razão está em Cristo. É isso que significa ser eleito nele. Deus nos escolheu nele. Está dizendo, olha, a causa da salvação de vocês é Jesus Cristo. Ele é o meu eleito. Jesus Cristo é o eleito de Deus e nós fomos eleitos em Cristo para, por meio da obra dele, ao vir para o mundo, fôssemos salvos. Então a eleição é a causa. A eleição é a razão para isso. Esse texto combina com o texto de Romanos 8, que é o texto básico das palestras, e 29, porque diz a mesma coisa. Porque os que dantes, ou de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E é justamente essa realidade que a Escritura nos dá. Quando nós falamos de vida santa, de imitar a Cristo, não é por uma pressão social, filosófica, teológica, eclesiástica, não tem a ver com isso. Não é a visão da igreja, da comunidade, do próprio cristianismo, não tem a ver com isso. A Escritura está dizendo de maneira muito clara que pessoas são salvas porque Deus escolheu essas pessoas antes que tivesse criado o mundo, antes de dizer haja luz, antes de criar céu e terra. Ele escolheu pessoas, ele amou pessoas em Cristo e as escolheu para a salvação. É o que a Escritura está ensinando. Mas essa Escritura que nos ensina uma eleição incondicional, nos ensina também uma eleição para um propósito. Vocês foram eleitos, ou seja, quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem está ligado à sua igreja, ao seu corpo, quem faz parte de quem Cristo é, foi eleito para a santidade. Eleito para parecer com Jesus Cristo. Então, entender Cristo como o único modelo a ser seguido não é uma questão de preferência religiosa. Não é uma questão de preferência teológica. Essa é a realidade da salvação. Deus não escolheu pessoas à toa. Ele não escolheu pessoas para viverem do jeito que elas querem viver. Ele não escolheu pessoas para dizerem, olha, eu creio em Deus, mas eu não quero compromisso com ele sério. Não. Ele escolheu pessoas para viverem como Cristo. Cristo é o modelo de Deus. E é olhando para ele, entendendo quem ele é, que nós como igreja temos que segui-lo. Temos que imitar o seu exemplo em tudo. Isso não vai nos salvar. Mas seguir a Jesus Cristo é a prova de que Deus nos salvou. Fomos eleitos para a santidade. E sabe o que isso gera em nós, irmãos? Principalmente para vocês que fazem parte da comunidade, para que vocês tomem isso e deem exemplo no mundo nesse sentido. Se você diz que é um cristão reformado, se você fala bem assim, pastor, eu não sou católico romano, pastor, eu também não sou evangélico. Eu nem isso sou. Eu sou um cristão reformado. Você fala isso de boca cheia, com orgulho. Eu sou um cristão reformado. Eu conheço os cânones de Dort, eu já estudei. Olha, pastor, eu fiz uma vaquinha, comprei até as institutas de João Calvino. Já estão me chamando até de calvinista na rua, como se isso fosse uma coisa boa, não é? Nós nos chamamos de reformados. Eu sou um cristão reformado. Se você é um cristão reformado, se você leva esse nome na sua vida, você deveria ser o mais santo. Se você está afirmando que o que a Bíblia está dizendo é verdade, eu creio, pastor, eu creio. Eu fui eleito na eternidade. Eu fui eleito. Arminiano, você está errado, não é? Semi-pelagiano, você está errado. Vocês que acreditam no livre-arbítrio e na salvação pelas obras estão todos errados. Eu posso mostrar e provar na Bíblia que Deus nos escolheu, a salvação é dele pela graça, não depende de nós. Se é isso que você crê, como eu sei que crê, você deveria ser o mais exemplar neste mundo. Porque a eleição que você prega, que você ensina e que muitas vezes esfrega na cara dos outros, diz que você foi eleito para a santidade, para parecer com o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum propósito glorioso quando as pessoas usam essas doutrinas para humilhar outras pessoas. Nenhum. Isso não honra a Deus. Isso não expressa o que essa doutrina significa de forma nenhuma. E isso de usar as doutrinas bíblicas como um status, não é?
tem sido moda, irmãos. Tem sido moda. Houve tempo que, nesse sentido, fazer parte de qualquer outro movimento, outro grupo social, era moda. Houve tempo em que, e ainda está nesse tempo, né, onde ser um evangélico é ser moda. Uma vez eu fui até criticado por uma professora na sala de aula, uma professora de sociologia. Porque ser protestante agora é moda, todo mundo quer ser protestante, não é? Porque ali nas igrejas evangélicas todo mundo prospera, todo mundo é curado, não é, das suas chagas e etc e tal. E até mesmo isso que nós chamamos de verdadeira religião, de teologia reformada, de doutrina verdadeira, até mesmo isso vira moda para as pessoas. E muitos acabam chegando porque aqui é um ambiente muito mais legal, é um ambiente muito mais, que parece muito mais intelectual. Mas eu tenho a dizer que parece muito mais intelectual. Parece. Essa inteligência toda que é esfregada na cara dos outros não é inteligência coisa nenhuma. Isso é uma ilusão. Não é? Acúmulo de informação não significa porcaria nenhuma. Você pode encontrar doutores, mestres, e me perdoe a palavra, completamente ignorantes e burros. Pessoas com diploma que podem mostrar para você assim, olha aqui, eu sou um doutor formado. Aí você fala com ele e nem entende o que você diz. Isso não vai garantir nada para você. Nada. Então você fazer parte de uma comunidade que aparentemente, não é, busca mais conhecimento do que as demais, não te faz salvo, não te faz eleito. Pelo contrário, se você diz que crê nisso de verdade, se você diz que você é um eleito de Deus, a sua vida deveria ser diferente. A única maneira de demonstrar a eleição do povo de Deus é pela santidade. Deus não escolheu o povo para outro propósito. Não foi. Não é? Deus não escolheu um povo na eternidade para chamar de seu povo, para que esse povo fosse igual a qualquer povo no mundo, de forma nenhuma. Ele não escolheu pessoas para serem convertidas ao Evangelho, crendo em Jesus Cristo, para que essas pessoas com o nome de cristãos não vivessem de acordo com Cristo, porque isso não tem o menor sentido. Quando nós somos confrontados com essa verdade da eleição que tanto defendemos, e que muitas vezes não é demonstrada em nossa forma de viver, nós somos muitas vezes em nossa própria consciência pegos na mentira. Talvez você ouça isso que eu estou dizendo aqui e pense bem assim, poxa, então se for dessa forma eu não sou eleito coisa nenhuma, eu não sou crente de verdade não. Se você chegar a essa conclusão, graças a Deus por isso, se arrependa. Pior é se você continuar assim e não chegar. Sabe, continuar vivendo desse jeito. Não, sou um cristão, sou um cristão fiel, cara, eu tô ali, sabe, não falta um culto, ajudo todo mundo, não é? No acampamento eu não me escoro. Tô pronto, pastor, tô pronto. Mas fora daqui, é mentiroso, é trambiqueiro, é fofoqueiro, é briguento. Sabe, você cobiça o que não é seu. Você prejudica outras pessoas. Tudo isso faz parte da sua vida e você quer dizer o quê? Que a sua eleição está sendo demonstrada? Não, irmãos. Isso demonstra apenas que pessoas assim são enganadas. Enganadas. Estar aqui não te garante coisa nenhuma. Ter um catecismo reformado nas suas mãos e dizer, olha, eu tenho um documento reformado, eu sou confessional. Fiz profissão de fé na igreja, cara. Não te garante coisa nenhuma. A sua vida tem que ser diferente. É por isso que Cristo não pode ser encarado por você como uma opção para a sua vida. É por isso que o exemplo dele para você não pode ser algo opcional. E isso tem que ser a sua própria vida. É o único caminho para você. É simples entender isso aí. É por isso que ele diz de maneira muito clara. É por isso que o ensino da Escritura é esse. Imitem a Cristo. Andem como ele andou. Ele é luz. E ele chama vocês para virem para a luz também. Para serem luz como ele é. Não é esse o ensino dele em Mateus capítulo 5? Ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, no mundo. Não é escondido não, é no mundo as pessoas têm que ver a santidade de vocês, têm que ver que vocês são diferentes, que vocês pensam diferente, que vocês buscam diferente, que os seus anseios são distintos da sociedade, que a maneira de vocês lidar com o mundo é completamente diferente.
Vocês estão atentos a tudo, vocês compreendem aquilo que o mundo tem feito e vocês podem então recusar, batalhar contra esses males ideológicos do mundo, porque vocês são diferentes. Se vocês dizem que são cristãos e vocês são exatamente como o mundo é, buscam as mesmas coisas, é a Escritura, por essa lógica simples, que tem demonstrado que você não é um cristão, você não é convertido, você não conhece a Cristo. Você usa o nome dele apenas como um mero marketing, porque isso te traz aceitação ou não. Se eu disser que sou um cristão e fazer tudo que o pastor está dizendo, eu vou ser membro da igreja. Ninguém pode julgar o seu coração aqui, ou pode? Só Deus pode. Mas esse aqui é o problema, irmãos. Deus pode, e Ele o faz. E no final é Ele que conhece teu coração que vai te julgar. Não sou eu, nem mesmo a comunidade. Então veja como isso aqui é sério. Não é? Temos que entender essa realidade. Nós precisamos hoje olhar para a verdade do Evangelho. Quando você pensa em salvação, você foi salvo para a santidade. Se você olha para toda a história bíblica, é a conclusão que você pode chegar. A única. Todo mundo caído em pecado. Todo mundo caído em pecado. Todos diante de Deus condenáveis. Deus então se manifesta a uma família. Deus mantém essa fé na família. Deus continua preservando essa família. Deus acaba com o mundo em Gênesis 6 e preserva uma família que retém essa verdadeira fé. E essa família vai progredindo, crescendo, até que Deus chama um homem chamado Abraão, e Deus promete a ele que seria pai de muitas nações, e Deus de fato cumpre as suas promessas. Israel se tornou um povo numeroso no Egito, Faraó teve medo, oprimiu os judeus, mas Deus libertou o seu povo, e a esse povo que ele libertou, ele disse: vocês são a geração, o meu sacerdócio real, o meu povo santo, é a vocês que eu entrego as minhas leis. É a vocês que eu ensino os meus estatutos. Eu cobro isso de vocês porque eu os amo. Eu quero que vocês sejam diferentes. Olhem para todas as nações que estão ao redor de vocês. Todos eles têm várias divindades, todos eles têm vários modelos, todos eles blasfemam contra Deus. Nenhum deles ali eles conhecem a religião verdadeira. Vocês seriam iguaizinhos a eles se eu não tivesse feito nada por vocês. Mas eu, o Senhor, revelei a verdade a vocês. Eu me revelei a vocês. E eu estou dizendo a vocês, por meio das minhas leis, sejam diferentes, sejam santos. Para isso eu escolhi vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito para a santidade. Eu separei vocês da idolatria. Vocês estavam ali durante 400 anos aprendendo toda a nojeira egípcia, toda a idolatria egípcia. Vocês aprenderam ali durante 400 anos. Vocês viram e até confiaram naqueles falsos deuses. Pois bem, eu vim até vocês e eu humilhei cada uma daquelas falsas divindades e provei diante dos seus olhos que aquilo tudo era mentira. Eles foram humilhados, e toda a fama de vocês correu por toda a terra. E então eu tirei vocês do Egito, eu separei de Faraó da idolatria, eu os purifiquei no deserto e os levei à terra que eu prometi aos seus pais. E a mesma realidade é para nós como igreja hoje, como cristãos hoje. Cristo nos revela essa doutrina de que Ele também nos escolheu, e não uma escolha temporal, mas atemporal, desde antes de ter criado qualquer coisa. Na eternidade, Ele nos amou em Jesus Cristo e Ele nos escolheu e predestinou para a santidade, para termos uma vida diferente. Irmãos, então a eleição, ela é provada por nossas obras neste mundo. Nós combatemos ferozmente qualquer pensamento filosófico, teológico que diga que nós alcançamos a salvação por nossas próprias obras. Isso é mentira, porque a Escritura não ensina isso. Mas se nós estamos combatendo esses sofismas, não é? Essas falsas ideias, a nossa vida tem que ser diferente, nós não podemos ser iguais a eles. A autoridade que você tem para pregar o que você pode pregar hoje é o testemunho que você dá. Se você diz que é um cristão, que crê nessa doutrina, que está dizendo que você foi chamado para ser santo, para ser diferente, mas você não é, você está provando para o mundo que você não é coisa nenhuma, que você não faz parte do povo de Deus, que você não é um integrante do corpo de Cristo, você não é um membro da sua igreja. Essa é a realidade. E aí você bate, sabe, com essas palavras
nesse mundaréu de cristãos, com muitas aspas e gigantescas aspas, não é? Cristãos modernos que dizem, olha, eu sou cristão, eu temo a Deus, sabe? Eu creio na Bíblia, mas eu não quero saber de igreja. Como se a igreja fosse uma mera instituição que nós criamos. A igreja não é isso não, irmãos. Cristo, quando deu a vida pela igreja. Ele diz isso. As pessoas que agem assim, elas nem sabem o porquê que a igreja existe. Mas a Escritura nos diz. E a igreja é justamente uma bênção que Deus nos deu. E na verdade que Deus nos transformou. Para que por meio da igreja, da comunhão dos santos, do povo de Deus, nós alcancemos isso que o Senhor está dizendo aqui. Sejam santos. A igreja existe para isso. Lá fora você não é corrigido por ninguém, ou é? Não é? Aqui dentro, por mais que nós sejamos pecadores e falhos e merecedores da condenação como qualquer outro, pela palavra de Deus, um irmão percebe um erro de outro irmão e esse irmão tem toda a liberdade para ir até esse irmão que está errando e dizer, irmão, a Bíblia diz assim. E quando esse irmão de repente não ouve o conselho do outro, fale com o pastor vai dizer para o irmão, irmão, a Bíblia diz assim. E se chegar ao ponto desse irmão não querer ouvir pastor, nem que o pastor pegue e prove toda a Bíblia para essa pessoa vai ser tirada da igreja. Porque a igreja é a escola da santidade. Cristo nos chamou aqui para sermos aperfeiçoados, para parecermos cada dia mais com Ele. Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Dia após dia, minha vida tem que avançar para isso. Porque senão eu estou demonstrando o contrário na minha vida. O texto que nós aprendemos sobre isso, sobre o propósito da igreja, é o texto de Efésios. Eu vou ler esse texto. Ouçam com atenção. Aquele que desceu, está se referindo a Jesus Cristo, é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos. Ou seja, esse que subiu, que foi Jesus Cristo, é o mesmo que desceu, e ele subiu até os mais altos céus, no caso, pegando toda a teologia e todo o ensinamento bíblico, ele está assentado à destra da majestade nas alturas, como nós confessamos no credo apostólico, como a Bíblia nos ensina, e de lá, nessa sua subida, ele deu dons aos homens. Não é? E esses dons que ele deu aos homens, são dons para a edificação do corpo. Ele deu uns como apóstolos, os apóstolos como aqueles que lançaram os alicerces teológicos da igreja. As doutrinas que nós cremos não são nossas, não são invenção nossa, não é coisa de 500 anos atrás. Os apóstolos disseram isso pela revelação do Espírito Santo. Não fomos nós. Nós cremos e confessamos aquilo. Deu os apóstolos, mas ele deu mais. Ele fala, e a outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Qual o propósito disso, desses dons dados à igreja? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Olha o objetivo. Ele deu esses ministros para a igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. E então, de maneira muito clara, no versículo 13 de Efésios 4, ele vai dizer bem assim, veja, esse processo de santificação na nossa vida, na igreja, a igreja se ajuda nesse sentido, não é? Esse processo de santificação, isso é até alcançar um fim para isso, um objetivo final. Então observe, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito ou perfeito, maduro, não é? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o objetivo de fazermos parte da igreja? Sermos moldados na igreja, pelo poder do Espírito Santo, dia após dia, até que naquele grande dia cheguemos à estatura de Cristo. A única razão da nossa salvação, da nossa eleição, é isso, é a santificação. Deus mostra o seu Filho como modelo e na igreja Ele nos molda dia após dia, sabe? Ele faz de maneiras diferentes com cada pessoa. Ele molda a vida do povo de Deus para que todos eles pareçam com Cristo.
para que um dia fique claro que ele é o primogênito de uma família de muitos irmãos. Esse é o propósito da nossa eleição, irmãos. Tudo que está além disso não é evangelho. Não exalta a Jesus Cristo. Não exalta a santidade, não demonstra a salvação verdadeira. É por isso que nós podemos ler na segunda carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, mais uma vez, observem, prestem atenção nas palavras de Paulo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção das vossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, nosso Pai, conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. O que é que Paulo faz aqui? Ele viu uma carta como reconhecimento. A carta tem um objetivo de correção, de exortação, mas também como reconhecimento de que aqueles irmãos, aqueles cristãos que viviam na cidade de Tessalônica há 2000 anos atrás, eram eleitos de Deus. E como Paulo chegou a essa conclusão? Eles viviam uma vida diferente, uma vida santa. Eles imitavam a Cristo. Isso causou perseguição a eles. Eles sofreram mais do que os outros por causa disso. Mas se tornaram um exemplo e modelo para várias igrejas de várias regiões. E Paulo reconhece a eleição deles. Vê que as obras que Jesus nos ordenou a fazer antes demonstram que nós somos dele. Isso é realmente muito sério para a igreja. Muito sério para a igreja. Nós temos que nos apegar a essa realidade. No versículo 14 de 1 aos Tessalonicenses, versículo... Aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, diz bem assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação de espírito e a fé na verdade. Que palavras poderosas de Paulo aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Ele mandou a primeira carta e mandou uma segunda agora dizendo que nós devemos dar graças a Deus por vocês. Porque Deus, desde o princípio, elegeu vocês, escolheu vocês, para quê? Para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Que palavras! Ele completa dizendo, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho. Eles foram chamados para essa santidade de que forma? Pela pregação do Evangelho, não é? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são palavras maravilhosas para o povo de Deus. Nós precisamos realmente compreender isso. Temos que refletir nessa verdade. Você é um cristão verdadeiro? Aqui eu quero concluir, então, com uma pergunta para você. Pergunta que eu espero que você matute por um bom tempo. Você é um eleito de Deus? Você é alguém que Deus amou na eternidade e escolheu, predestinou para a vida eterna? Se você entender a lógica da doutrina, não é? Para que você não seja diferente de outros que talvez gostariam de levantar a mão e dizer, eu sou eleito de Deus. Você poderia até pensar, eu sou. Por que você é? Porque eu entendo a doutrina, faz sentido. Quando eu leio Mateus 13, eu percebo isso. Quando eu leio Efésios 1 e 2, eu percebo isso. Quando eu leio Romanos 8 e 9, eu percebo isso. Eu percebo isso na carta aos Tessalonicenses. Eu percebo isso na primeira carta a Pedro. Eu percebo isso no Antigo Testamento. Tudo mostra isso. Então eu só posso ser um eleito de Deus. Como é que eu conheço esse negócio todo? Não é? Eu olho para os cânones de Dort, os 5 artigos de fé contra os arminianos, e eu digo, é tudo verdade, não é? Eu acredito na depravação total, na eleição incondicional, na expiação limitada, na graça irresistível e na perseverança dos santos. Eu acredito em tudo isso, então eu só posso ser um eleito de Deus. Só posso. Você é um eleito de Deus? Você tem certeza disso? Que Deus te amou na eternidade e que Ele te salvou de verdade, isto é, que você está garantido para a vida eterna, você tem certeza disso? Você tem que pensar sobre isso. Muito. Muito mesmo. Não é? E para que você pense, raciocine sobre isso que você acabou de aprender, baseado nessa pergunta agora, se você é um eleito, o que sua maneira de viver revela sobre você?
O que a sua maneira de viver revela sobre você. A maneira de viver dos tessalônicos aqui revelou para Paulo que eles eram eleitos. O que a sua maneira de viver revela? Que você é um eleito de Deus? O que a sua maneira, na verdade, e você pode encaixar tudo, absolutamente tudo, de vestir, de pensar, os seus anseios, os seus propósitos, os seus relacionamentos, o que você busca nesse mundo, essas coisas revelam quem você é. O que isso revela sobre você? Isso tem apontado para a realidade de que você é alguém que tem procurado cada vez mais fazer a vontade de Deus? Reconhecendo o que é a vontade de Deus, a sua santificação? Ou, pelo contrário, as obras que você manifesta no mundo, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus anseios, o que você busca, os seus sonhos, os ídolos que você segue, têm demonstrado ao contrário, que você não é uma pessoa que realmente crê no Evangelho, que você não é uma pessoa que Deus amou na eternidade e por isso hoje confessa Jesus Cristo. O que sua vida fala sobre você? Eu sei que é fácil, irmãos, você olhar para o próximo e reconhecer no seu próximo falhas. Para nós isso, na verdade, é uma covardia, porque todo mundo é pecador aqui. Então, se eu for procurar defeito na sua vida, eu vou achar. Se você for procurar defeito na minha vida, você vai achar também. Passe um mês comigo que você vai ver, vai perceber as minhas falhas, os meus pecados. Ninguém aqui é perfeito. Eu não estou falando disso, isso aí nós achamos. Então, é covardia. Não é quando nós procuramos achar defeito nos outros para humilhá-los, para mostrar que eles são maus, porque assim vamos achar todo mundo, ninguém escapa. Mas faça isso baseado no Evangelho. Olhe para Cristo, olhe para quem Ele é, para como Ele viveu e para o seu ensinamento e questione a sua própria vida. Eu pareço com Cristo? A minha vida identifica que eu sigo a Jesus Cristo? Quando eu vivo, quando eu me expresso nesse mundo, fica óbvio que eu sou um seguidor dele? Ou é ao contrário? Essas são as reflexões necessárias para nós. Isso revela quem é o nosso modelo. Se o nosso modelo é Jesus Cristo de verdade, a nossa vida, com certeza, caminhará para a santificação. Se o nosso modelo for aquilo que o mundo diz, nós estamos perdidos. Absolutamente perdidos. Apóstolo João diz em sua carta, na primeira carta, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele chega a expressar que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o seu amor, se a sua dedicação for para o mundo, para os seus desejos pecaminosos, para as suas vontades egoístas, se você vive para si, se a sua felicidade está em coisas deste mundo, se resume a isso, se você está se espelhando em pessoas que o mundo levantou, que a mídia levantou, em artistas, em jogadores de futebol, em líderes levantados pelo mundo, em líderes políticos, se você está procurando ser como essas pessoas, saiba que essas pessoas não te conduzirão a Deus. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. E se você segue a Jesus Cristo, de todo o seu coração, você faz parte de sua igreja. Se você segue a Jesus Cristo de todo o coração, você submete aos seus mandamentos. Fica evidente na sua vida quem você é. Um filho de Deus. Um eleito do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. Eu espero, irmãos, que essas palestras, as pregações nessas cartas aos Tessalonicenses, sejam de muito proveito para a vida de vocês. Eu desejo que seja de muito proveito para a minha própria vida, porque nós precisamos testemunhar neste mundo. É mais do que hora de realmente, nos agarrarmos a isso. Viver e morrer por isso. Do contrário, nós não cremos. Que Deus possa, em sua graça, abençoar cada um de vocês e fortalecê-los. Reflitam nisso. Pensem nisso durante a sua semana. Procure observar aquilo que a Escritura diz sempre. Procure olhar para Cristo e vê-lo como a sua salvação, porque não há outro. Confie somente no Filho de Deus e o siga. E faça como Ele nos ensinou, não é? Ande pelos seus caminhos,
tome a sua cruz, renuncie a quem você é e faça a vontade dele. Amém?